Pessoal, aula 3. Um recadinho importante no início desse vídeo. Essa aula, o terceiro C já teve. A gente teve presencialmente na semana de prova. Então, eu preciso equilibrar todo mundo, eu preciso deixar todo mundo no mesmo patamar. Se fosse aula presencial, eu já tinha feito isso. Então, essa semana, terceiro C está livre, entre aspas, tá? Da aula de Sociologia. Isso aqui entra um pouquinho para a gente retomar as discussões, para a gente não se perder nelas. Mas, enfim, é uma aula que o terceiro C já teve. Então, eu estou falando principalmente com o terceiro A e o terceiro B. Lembrando, o terceiro A foi aquela aula que a gente perdeu por conta de tirar fotografia, enfim. Então, aí eu consigo equilibrar todo mundo. Nas aulas de Sociologia eu tô aparecendo, tô com uma cara de morta. Na verdade, eu nem sei que horas são, deve ser umas 8 horas da noite, nem é tão tarde assim. Mas é que tudo isso é muito novo e eu queria começar o vídeo falando sobre isso, porque a gente sabe, nós estamos sentindo o mesmo que vocês. Eu tô sentindo falta de vocês, eu tô sentindo falta de abraçar, eu tô sentindo falta de conversar, de falar mal das coisas, de reclamar, de elogiar, enfim. Então, desculpem essa cara, na verdade. Teve um vídeo aí que eu gravei, que eu até fiz uma maquiagem toda bonitinha, mas na real eu queria gravar aula pra vocês e não rolou. A cara tá melhor, mas o espírito tá bem, não é cansaço exatamente, é muito por conta da gente estar mexendo muito com a tecnologia, enfim. Então, vamos à aula. A aula é sobre o Estado na ótica dos contratualistas, certo? A gente está falando aqui do surgimento do Estado. Então, onde a gente parou na última aula? A gente estava discutindo o Estado como aquele que é o detentor do monopólio da violência legítima, né? A proposição, o conceito proposto pelo Weber. Esse Estado que o Weber analisa, lembrando que o Weber é um homem do século XIX, esse Estado que o Weber analisa, ele é um Estado que nasceu muito tempo atrás. É muito difícil a gente fazer a comparação, acho que eu não falei isso no terceiro C, é muito difícil a gente fazer uma comparação entre o Estado moderno atual, né? Na verdade o Estado contemporâneo, porque o moderno é lá da Idade Moderna. Mas é difícil a gente fazer uma comparação entre o Estado contemporâneo e pensar, por exemplo, o Estado no Egito Antigo. A função do Estado no Egito Antigo era muito diferente do que os Estados modernos vão assumir a partir do absolutismo. Quando a gente fala Estado moderno, a gente está falando a partir do absolutismo, tá? Então, primeiro a gente tem que pensar quem é o fundador dessa nova teoria política, quem é que inaugura as discussões sobre a função de Estado e para que ele existe, é o Maquiavel, ok? Eu tiro uma foto, aqui eu não vou escrever, então eu tiro uma foto depois para todo mundo ter esse pequeno item aqui, tá? Vocês sabem que eu escrevo muito pouco na aula de Sociologia. Então, o Maquiavel, ele é o primeiro a propor essa ideia de Estado como algo que organiza, que centraliza o poder e que domina de alguma forma a sociedade e coloca regras para essa sociedade. É uma coisa interessante que o Maquiavel escreveu Príncipe, né, que é mais um manual de como ser um bom governante do que exatamente um manual de um Estado autoritário, embora seja o defensor de um Estado absolutista. Mas é que na Itália havia muitas disputas de poder, havia disputas de poder entre famílias de nobres, havia disputa entre as cidades italianas, a Itália não era um país. Então o Maquiavel é o primeiro a propor que era necessário a existência de um Estado forte, que dominasse a sociedade, que se impusesse sobre ela na figura do rei. Por isso a história do ser temido antes de ser amado. A figura do Estado, né, personificada no rei, não era para ser algo que adequasse às necessidades do cidadão, mas que organizasse aquela sociedade que de certa forma era caótica, estava cheia de problemas e de disputas internas. Tudo bem? Então a gente começa a pensar a origem do Estado antes da gente chegar no Weber no século XIX a partir do Maquiavel.
Galera, eu vou usar o livro, eu vou pedir uma pausa aqui, só um minutinho, a gente já volta. Voltando, desculpa, vocês não sentiram a pausa, mas eu tinha que pegar o livro, porque depois eu quero mostrar uma tabela no livro para vocês. Bom, aí no mesmo período do Maquiavel, que é o período do Renascimento, né? Quando a gente começa, o Maquiavel é um pouquinho anterior ao Renascimento, ele é do inicinho lá do Trecento, a primeira fase do Renascimento. A gente tem um velho conhecido de vocês, nosso amigo Thomas Hobbes, né? O Homem é o Lobo do Homem, enfim. Então, hoje a gente vai pensar, acho que o Juvenal também trabalhou um pouco com vocês isso em filosofia. O Thomas Hobbes, ele é um defensor de um contrato social que existe entre a sociedade civil e o rei, que representa o Estado. É que para o Hobbes, a força desse contrato, né, e ele entende que a sociedade dá ao rei o poder de ser absolutista. É por isso que ele é chamado de contratualista. Ele entende que a própria sociedade necessita desse rei e dá a ele o direito de governar sobre ele, ok? Então, o que acontece? O Thomas Hobbes, primeiro ele começa vamos colocar aqui, ele é de 1588 a 1679, então ele é praticamente um homem do século XVII, ele já está no período final do Renascimento, e aí ele vai começar a pensar, como os outros contratualistas que a gente vai falar, que é o Locke e o Rousseau, também são velhos conhecidos de vocês. O Hobbes ele vai pensar, né, e como os outros dois vão pensar também, como seria a sociedade sem o Estado, aquilo que ele chama de o Estado natural. Então, o que é o Estado natural? Para o Hobbes, o Estado natural é um Estado em que todos estão em guerra contra todos. E é isso que é o Leviatã, né? O monstro mitológico, bíblico, cristão, que causaria essa desordem, esse caos social, onde um está em guerra com o outro. E aí é muito interessante porque muito do que o Hobbes pensou a gente pode aplicar na nossa sociedade quando a gente vê, por exemplo, as pessoas dirigindo, né? É interessante que a gente está vivendo esse período de isolamento e eu saí para ir ao mercado e não tem gente na rua, não tem carros na rua, é uma coisa interessantíssima. Mas ao mesmo tempo, né, eu estava andando razoavelmente devagar, não tinha por que correr para nada, inclusive, e o cara atrás de mim com muita pressa, né, querendo passar por cima de mim. Então, quando a gente olha algumas ações, né, dos indivíduos dentro da sociedade, é muito interessante que essa história de uma guerra de todos contra todos acaba fazendo muito sentido. E aí, para o Hobbes, o que acontece? As pessoas veriam no Estado, viram a necessidade do Estado existir para poder preservar uma ordem que elas, enquanto sociedade, não conseguem preservar. Então, por isso que ele é um contratualista. A sociedade de conflito, de constante guerra entre si, vê na existência do Estado algo que organize essa própria sociedade de forma que os direitos, né, na verdade, não os direitos, mas o grupo social continue existindo a partir da força desse Estado. Tudo bem? Aí a gente vem para o John Locke. O John Locke, ele está na passagem para o Iluminismo. Ele é um pouquinho anterior, ele é um precursor do Iluminismo. Ele nasceu... deixa eu ver que eu não lembro aqui exatamente quando é o John Locke. Gente, perdi. Tá aqui. O John Locke é de 1632 a 1704. Então ele já pega o fim do século XVII, ele vai indo para o século XIX. E o John Locke, ele olha para o Thomas Hobbes, ele é um dos críticos do Thomas Hobbes, que ele diz assim, que esse estado que o Thomas Hobbes prevê, de estado forte, que domina a sociedade, não pode existir. Porque para o Locke, né, o Estado, ele faz parte também, ele também é um contratualista, ele entende que o Estado existe a partir de um contrato entre a sociedade e o próprio Estado, mas ele entende que a força desse contrato reside na sociedade. Por quê? Porque ele considera que não existe esse estado de guerra de todos contra todos, que na verdade o que existe
são direitos naturais que a sociedade tem porque nasceu, né? Tanto que ele diz, inclusive está na Constituição Americana, o John Locke diz que nós temos 3 direitos naturais: a vida, a liberdade e a propriedade. E ele diz que a gente já nasce com esse direito. E aí qual é a grande questão do Locke? Por que ele entende a necessidade de existir um Estado? Porque a partir do direito da propriedade, né, o que vai acontecer? Vamos imaginar que então, por que ele diz que a gente tem direito à propriedade? Porque vamos imaginar lá na pré-história ainda, nas aldeias neolíticas, a gente começa a plantar, tudo bem? E aí quando você começa a plantar, aquilo que você plantou é resultado do seu trabalho. E ele está plantado dentro da terra. Então ele diz que aquela terra agora é sua. É sua por quê? Porque o que tem dentro dela, que é o resultado do seu trabalho, a sua plantação, pertence a você. E não dá mais para dissociar a terra da produção. Então por isso que ele defende a ideia de que nós temos um direito natural, que é o direito à propriedade. E aí o Locke vê que nesse momento onde a gente começa a usar a terra como propriedade, é necessária a criação de um Estado. Para quê? Para garantir que nós todos tenhamos esses direitos sociais. Tudo bem? Esses direitos naturais. Mas é um direito individual, porque o Locke não pensa na sociedade como direito coletivo. Ele diz que cada indivíduo nasce com direito à vida, liberdade e propriedade, e que o Estado surgiu para garantir que todos os indivíduos dessa sociedade tivessem acesso e garantido os seus 3 direitos naturais. Tudo bem? Então, a sociedade elege o Estado porque ela garante o seu direito, mas o seu direito de forma individual. E aí, como é que o Estado consegue isso? Através de leis e através do gerenciamento dessas leis para garantir todos esses direitos. Então a gente costuma dizer que o Locke é o fundador do Estado moderno, porque a maior parte dos estados, principalmente ocidentais, eles trabalham nessa ideia da garantia dos nossos direitos. Inclusive as próprias constituições, a nossa, quando ela não diz o direito de todos, na verdade ela diz o direito de cada um de nós, embora cada um de nós juntos sejamos todos. Tudo bem? E aí a gente tem o nosso amigo, o meu favorito, que é o Rousseau. O Rousseau, ele também concorda com o Locke que o Estado faz parte da necessidade de um contrato entre a sociedade e ele, né? O nosso amigo Rousseau, ele entende que o Estado representa a vontade da sociedade, como John Locke, mas ele discorda na questão dos direitos naturais. O Rousseau vai dizer, ele vai analisar o homem no seu estado natural e vai dizer, antes da existência da propriedade privada, que é uma coisa que o Locke defende como direito natural, o Rousseau vai dizer assim, antes da existência da propriedade privada, os homens viviam num estado natural de bondade, viviam num estado natural de harmonia, que o que causou a desarmonia dentro dessa sociedade, né, por isso que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, o que causou essa desarmonia é o surgimento da propriedade privada. Então o Locke diz que a partir do momento que um grupo se apropriou da terra, e a terra que produz, ela acaba, esse grupo excluiu uma grande parte do outro grupo e tirou desse outro grupo o direito, né? O seu direito, inclusive, de ser livre. Então, o que o Rousseau defende? Que o Estado surgiu para voltar a garantir que todos, de forma coletiva, tivessem os seus direitos garantidos. Não o direito da propriedade, mas o direito que nós temos de exigir os nossos próprios direitos. Então, o Rousseau vai mais profundo que o John Locke, até porque o Rousseau já é um homem mais do século XVIII, só para a gente saber a data de nascimento dele. O Rousseau é de 1712 a 1778, então ele morre um pouquinho antes da Revolução Francesa. Se não tivesse morrido, ia ser morto na Revolução, porque era um teórico bastante, digamos assim, crítico às questões da burguesia, porque para o John Locke, pro nosso amigo Rousseau, a origem de toda a desigualdade e da corrupção humana estaria na propriedade privada. E é legal que ele vive 100 anos antes do Manifesto Comunista, e antes que digam que ele é comunista, talvez, não, com certeza, Marx leu o Jean-Jacques Rousseau e não o contrário.
tá? Então, ele tem um livro, inclusive, Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. É um livro bem pequenininho, muito difícil de ler, muito complexo, porque ele começa a fazer uma mistura de teoria política com filosofia. Isso aí fica para o Juvenal. Mas ele diz que esse Estado, para garantir o direito de todos, ele precisa ser, inclusive, escolhido por todos, né? Diferente do Locke. O Locke não vê problema na existência de uma monarquia, desde que essa monarquia preserve os direitos individuais e naturais dos seres humanos. Já o Rousseau diz que não, que um Estado legítimo é um Estado que é escolhido pelos seus representados, e a gente considera então o Rousseau o pai da democracia moderna, essa nossa história de a gente ir às urnas e votar e escolher o nosso representante e tirá-lo depois de 4, 5 anos, ou pedir a cassação de mandato, enfim, tudo isso que a gente vivencia hoje nasce muito do nosso amigo Jean-Jacques Rousseau, ok? Então, a gente tem 3 versões aqui para o Estado contratualista, e é bacana a gente até entender que eles ambos são atuais, os 3 são atuais. E é bacana a gente pensar também que o Hobbes, que é o defensor de um Estado forte, ele sempre volta à tona, ele sempre está em discussão quando a gente tem questões como, por exemplo, o que estamos vivendo hoje, que é essa pandemia. Acho que aqui no Brasil a gente não está vivendo o topo da pandemia, mas se a gente pensar na Itália, né, e a gente olhando o exército na rua e a proibição de circulação de pessoas, a discussão de um Estado defendido, de um Estado do modelo da ideia, do ideário do Thomas Hobbes, faz bastante sentido, e até interessante, porque o exército obrigar as pessoas a ficarem na rua vai fazer com que isso preserve a própria vida delas. É uma coisa muito louca, mas aí vem a atualidade das ideias do Hobbes. Ou mesmo aqui, indo ao mercado, né, como eu falei que eu fui, eu passei na Avenida Tucuruvi e tinha 2 viaturas da Polícia Ambiental, 2 viaturas de polícia da Polícia Militar, fechando, né, obrigando os lojistas que não eram do comércio que estava sendo permitido existir, né, os lojistas, obrigando os lojistas a fecharem as portas, porque isso era uma determinação do Estado. A gente está falando de lei, e essa lei, ela é uma lei municipal, é uma lei estadual, né? Não é federal, mas deixa para lá, o federal a gente não vai discutir, porque senão vou ser meio que punida. Estou postando isso publicamente, mas deixa o lado federal. Mas, enfim, a polícia estava fazendo cumprir uma determinação de lei, e uma lei que serve para garantir preservar a vida de todos nós. Fica aí para a gente refletir, tá bom? Beijos e até semana que vem na próxima aula.